Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, especializado na área da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida e de outras cocitas mais, né, que estão sendo necessárias nós discutirmos aqui no canal do Fernando Betete. Se você já conhece meu trabalho e não está inscrito no canal, dá uma olhadinha aí, porque na plataforma você se inscreve, depois de uma semana a plataforma às vezes te desinscreve, né? Porque a verdade aqui no canal do Fernando Betete é uma realidade. Agora, será que todo mundo quer ter acesso a essa realidade? Então eu peço a sua gentileza de se inscrever no canal do Fernando Betete, também no Instagram, né? Já ultrapassamos mais de 1 milhão de inscritos, né? Aqui no oficial 700 mil, no secundário 250 mil e no Instagram ontem ultrapassamos 100 mil inscritos. Então isso é um sinal que estamos no caminho certo. E para você que acha que eu não trabalho, só hoje 5 lives, tá? Só hoje, nesta terça-feira, 5 de setembro, 5 lives levando informações para você. E a de hoje, às 20 horas, nós vamos falar sobre transplante cardíaco. Um dos cirurgiões mais capacitados do Brasil em transplante cardíaco, do INCOR, vai nos dar uma entrevista, porque, lógico, né, o caso do Faustão despertou aí uma série de curiosidades, de interesses, de dúvidas, e o Fernando Betete, logicamente, já está indo direto na fonte INCOR, que é a referência, né, do Hospital de referência para São Paulo, Brasil e mundo. Nós vamos estar conversando, que inclusive agora, ele me ligou agora, está entrando em um outro transplante cardíaco, né? Para quem falava aí que é difícil ter transplante cardíaco, ele faz transplante cardíaco praticamente todos os dias. Que bom. Vamos então também conhecer como é que funciona essa medicina, né, alopática, do ponto de vista de um centro cirúrgico e de um transplante cardíaco, que nós queremos estar bem distantes, né? Mas caso seja necessário, você vai ter a informação. E aqui é outro tema do outro lado, né, da história, né? Porque a doutora Luciana Fortes já tem aqui a sua cadeira na primeira fila, e o tema de hoje é adoeço porque eu quero. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, né? Às vezes a gente pergunta e às vezes nós afirmamos, né? Porque, não sei o quê, e aí você já fica doente. Então vamos entender aí a força do pensamento e como nós podemos fazer para evitar adoecer, tá certo? E mais uma vez eu agradeço à Indústria da Saúde Brasil. Pensou em curso de naturopatia? ISB, Indústria da Saúde Brasil. Lá você vai poder se tornar um profissional da área da saúde, um terapeuta, com várias habilidades, né? Porque você tem cursos lá específicos de várias habilidades, e você pode fazer esse curso em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, inclusive fazer um doutorado, como a doutora Luciana Fortes tem, né? Você pode aí se tornar um doutor e trabalhando da melhor maneira possível, que é da forma natural. E aí você vai conhecer melhor a sua saúde, o seu corpo, as doenças, e poderá ter também uma nova profissão e ganhar dinheiro ajudando outras pessoas, que eu acredito ser a melhor maneira de ganhar a sua renda, né? Ajudando outras pessoas a viverem mais e a viverem melhor. Doutora Luciana Fortes, eu adoeço porque eu quero, é isso? Não é porque os vermes, que nem a gente fez a última live, que explodiu, que bombou, não é porque o verme quer que eu adoeça, não? E agora? Como é que fica a resposta? Acontece ambas, né? Ambas as situações. Mas essa pergunta, viu, Betete, é uma pergunta que ela é para instigar, é para levar realmente a pessoa a pensar acerca do momento presente dela, né? Porque todo o nosso poder, ele está no presente. É lógico, o passado, ele molda e ele moldou o que nós estamos... Hoje nós somos o resultado de nosso passado. Então, foi o nosso passado que moldou esse presente. Então, todo o poder está nesse presente. E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, isso está acontecendo porque eu quero,
a gente tem que pensar nas pequenas decisões que nós tivemos ao longo da vida. Então, se hoje alguma pessoa, qualquer que seja, está em um estado de adoecimento, significa dizer que ela teve microdecisões ao longo da vida que o levaram àquele estado. É inevitável isso, né? Nós somos produto dessas decisões que nós tomamos ao longo da vida. E aí, quando a gente se dá conta de que essas pequenas decisões levaram ao estado que nós estamos hoje, isso nos dá material, isso nos dá bagagem para que a gente também, se estivermos num estado de adoecimento, a gente caminhe em frente à cura. Porque é também produto das nossas decisões a cura que nós passamos, né? Então, é por isso que é uma pergunta, não é necessariamente uma afirmação. Depois que nós. Porque pode parecer até cruel, né, Betete? Você dizer assim: ah, você está doente porque você quer. Então, pode parecer excessivamente duro, cruel, falar isso para uma pessoa que está num estágio crítico, né? No momento de adoecimento, uma pessoa com câncer, por exemplo, né? É difícil você dizer para ela, né? E você também, e lógico que a gente trabalha toda essa empatia, todo esse carinho, esse respeito pelo ser humano para não chegar neste ponto de dizer. Contudo, é importante que qualquer pessoa, doente ou não, ela faça essa análise das decisões que ela tomou no passado para que ela esteja no atual momento vivendo o que está vivendo. E isso inclui estados de adoecimento. Tem até um livro, sabe? Gostaria de citar, posso citar aqui, Betete, um livro de um autor que é um médico que eu sou super fã dele, admiro muito, que é o doutor Roberto Zeballos. Ah, eu tenho esse livro, já li, muito bom. Deixa eu tirar Então, aqui. pronto. Esse livro, Desejo, Logo Realizo, ele é um livro onde ele diz: a saúde plena depende de nós. Né? Então, na verdade, não é só a saúde plena, tudo depende de nós. Aqui, naturalmente, ele deu esse foco da saúde plena. Por quê? O que é desejar? E a partir desse desejo, você tomar decisões. E a partir dessas nossas decisões, a gente conquistar o estado que a gente quiser. Aqui, como ele é médico e ele é, para mim, assim, um médico de referência, uma pessoa com uma sensibilidade maravilhosa. Esse livro, inclusive, eu comprei em um congresso onde ele foi palestrante, e era um congresso de saúde quântica. Aí, Betete, hoje, quando a gente fala que a gente atua nesse meio quântico e tudo parece charlatanismo, as pessoas começam a criticar, né? Quem aborda esse tópico. E, inclusive, assim, né, para nascer esse tema, para conversarmos a respeito disso, foi uma conversa que eu tive até com o meu esposo, né? E eu falei para ele assim que eu gostaria muito de falar dentro dessa área da abordagem mais quântica, mas as pessoas não entendiam muito bem esse termo. Esse termo, na verdade, ele foi disseminado muitas vezes assim de uma maneira muito indiscriminada, e as pessoas não acreditam mais. Quando usa o termo quântico, já não acreditam mais. E aí ele me falou assim: por que você não fala então da vontade? Que é a mesma coisa. A vontade, você querer muito alguma coisa, que é o desejo que o Roberto Zeballos fala, e você movimentar tudo a partir dessa força da mente, dessa força do pensamento, isso é quântico, né? Aquela autora também, não sei se você conhece, aquele livro chamado Cure Seu Corpo, de Louise Hay. Conhece ele? Sim, eu já até entrevistei a representante dela aqui. Pois é, então. E ela fala exatamente a respeito disso, das causas mentais, né, das questões mentais, como sendo a origem de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que nós vivenciamos hoje, inclusive estados de adoecimento, diz respeito a questões mentais. Tanto que nesse próprio livro dela, ela aborda, por exemplo, padrões de pensamento que podem levar uma pessoa que está no estado de adoecimento a um estado de equilíbrio. Como se fossem afirmações de cura, mas mais do que isso, é a pessoa reconhecer que em algum momento ela decidiu errado, digamos assim, aquela decisão dela, que pode ter sido consciente ou inconsciente, levou a um estado de adoecimento. E é por isso que vem a pergunta: ué, eu adoeço então porque eu decidi? Eu adoeço porque eu permiti? Eu adoeço porque eu quero? É por isso a pergunta hoje que a gente está
não procurando responder, mas dar luz, mostrar um foco novo para que as pessoas percebam que o mesmo caminho do adoecimento é o caminho da cura. É a pessoa entender quais foram as causas prováveis em aspectos mentais e qual é o novo padrão, aspecto mental também, que vai permitir levá-la à cura, né? A um reequilíbrio orgânico. Agora, doutora Luciana, como é que você faz? Porque muita gente que segue o canal do Fernando Betete já sabe a importância da força mental, da força do pensamento. E eu mesmo, Fernando Betete, fico me policiando às vezes, né? Que vem aquele pensamento ruim. Sim. Ah, você está ali com uma dorzinha na ponta do dedo e você já começa a pensar besteira, né? Uhum. Qual que é a técnica, qual a sugestão se eu começar a pensar coisas ruins, se eu começar a pensar não somente para mim, mas às vezes para algum membro ali da minha família, alguma pessoa querida, ai, será que é doença ruim? Será que os meus parentes ligam tudo para mim, né? Fernando, olha o exame aí, o que é? O médico falou que é câncer, já é terminal, já estou comprando caixão, né? Aí vem tudo, vem tudo aquele pensamento ruim. Então, a pergunta é, quando vem pensamento ruim, eu posso excluir, eu posso eliminar, eu posso parar de pensar ruim? O que eu devo fazer para pensar coisas boas no lugar do pensamento ruim? Tem uma coisa que eu costumo falar, inclusive nas minhas aulas, que a força da vida está no ar, na respiração. Então, talvez o primeiro, a primeira atitude frente a um desequilíbrio mental seria parar e respirar e prestar atenção na vida. A maneira de você prestar atenção na vida é respirando corretamente. Então, assim, Betete, mesmo que a pessoa não esteja respirando de maneira autônoma, ela percebeu o ciclo de ar que entra e que sai do próprio corpo, que é isso que a mantém com vida, é o ar, né? Então, o ar, ele é essa substância preciosa e maravilhosa que sustenta cada ser vivo. Quando a gente fala de respirar conscientemente, a gente consegue fazer essa observação do ar entrando, fazendo tudo que é troca gasosa, fazendo uma limpeza interna e com isso também a limpeza dos pensamentos. Se a pessoa, isso serve para qualquer coisa. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala de respiração, é algo que você consegue fazer de forma autônoma, né, automática e de maneira voluntária. Por exemplo, se você pedir, você falou do transplante de coração, né? E aí a gente fala assim: se você der uma ordem agora para o seu coração parar de bater, ele vai te atender? Espero que não. Não, mas você nem daria, né? Mas enfim, quando você dá a ordem para o seu próprio corpo parar de respirar por um instante, ele para. E você diz para ele recomeça. Entende? Então, ele é esse fluxo de respiração, ele te tira da sensação de batalha. Porque hoje também, sabe, Betete, nós vivemos em uma guerra constante quer seja com o ambiente, aí a gente fala das toxinas, do ar poluído, dos agrotóxicos, disso, daquilo, da água poluída, quer seja com as outras pessoas por conta de conflito de pensamento, de sentimento, das emoções não expressas e daquelas expressas de forma exacerbada. Do conflito com o nosso trabalho, muitas vezes porque a gente não está fazendo o nosso, não sente que está seguindo o nosso propósito. Então, essa sensação de batalha permanente, ela é muito mais real dentro de nós, no nosso pensamento. Então, é como se literalmente houvessem muitas vozes aqui, uma falando uma coisa e outra falando outra coisa. E aí, qual que é a voz que vence? É aquela que você presta mais atenção. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do zoológico que habita em nós, qual que é o animal que vence? Aquele que você alimenta. Por isso é que a gente fala de padrões de pensamento corretos para que nós possamos sair de uma determinada situação. Se naquele momento for
é muito difícil a gente focar em um novo pensamento, focar em uma coisa bonita, em algo que te traga paz. Presta atenção na respiração. Essa talvez seja a dica mais fundamental, porque é isso que te mantém. Primeiro, é isso que mantém você em você. Né? Então, é importante você entender que, por toda essa dinâmica que a gente vive, que nós não somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual, né? Assim, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Então, é importante que nós entendamos que nós somos o que nós habitamos. Nosso corpo é apenas um invólucro, de fato. E isso serve para a saúde, isso serve para qualquer coisa. O Charles, mas se o pensamento é ruim, não adianta respirar, mas sim anular o pensamento, dizendo cancelado, cancelado, cancelado. Depois respira. Ou seja, é só apertar o delete? Essa dica do Charles, ela é excelente. Eu também utilizo e quem é meu aluno sabe que quando surgem essas situações, você diz cancela, né? Cancela, cancela. Tipo, é você abrindo mão daquele pensamento, dizendo ele não serve para mim, deixa aí, né? Agora, sabe, Charles, o que eu estou observando? Quando você fala o cancela, presta atenção o que você faz. Você respira, cancela, cancela, cancela. E aí segue o fluxo da respiração. Entende? De qualquer modo, tem uma inspiração profunda, você se enche deste ar, disso que mantém você vivo, como eu falei, né? É uma substância preciosa, é algo maravilhoso. É tão maravilhoso, é tão especial, que se você observar, você consegue ficar, tem pessoas que conseguem ficar 30, 40 dias sem se alimentar. Tem gente que consegue ficar 2, 3 dias sem beber água, mas não há quem fique mais de 10, 15 minutos sem ar. Né? Então, daí você vê a soberania, a supremacia dessa substância que a gente não se dá conta, sabe, Charles? A gente não se dá conta, muitas vezes, que é isso que nos mantém vivos, né? Que é isso que nos dá ânimo. Então, por isso que eu falo, o cancela é realmente muito útil, Charles, e eu sou grata a você por fazer essa intervenção. Mas antes de você, mesmo antes de você falar o cancela, não dá para você falar o cancela sem que antes você tenha, de algum modo, focado na respiração. Essa semana passada eu estive em Curitiba fazendo a consulta de rotina da Priscila, junto à cardiologista da Priscila. Uhum. E a cardiologista falou: Priscila, você tem que respirar mais. Você está muito ansiosa. E até sugeriu yoga, né? Mas foi muito falado da questão de respiração. E essa respiração junto com meditação, né? No sentido de reflexão, de tudo isso daí. Então, eu queria explorar esse fato que aconteceu com a minha filha e, junto com a doutora Luciana Fortes, explorar aí respiração, meditação, yoga, paz, espírito. Essa questão da respiração, na verdade, todas essas técnicas, elas têm como base essa questão de respiração. Eu quero citar um outro livro que eu mostrei para os meus alunos até da Indústria da Saúde Brasil semana passada, que é esse livro aqui, ó, do Marco Marconde, né? Esse livro aqui do Marcos Marconde, que é Medicina e Física Quântica, ele tem uma introdução belíssima, algo assim sensacional, onde ele fala, por exemplo, sabe a ideia de que todos nós somos um, de que não há separação entre eu e você ou qualquer coisa que exista no universo? E ele explica de uma maneira muito bonita. Ele diz o seguinte, que é algo que eu concordo, que eu dissemino. Então, o ar que eu estou respirando agora é um ar compartilhado, por exemplo, com o mesmo ar que está aqui, das plantas, das outras pessoas, de quem passou por esse planeta. Então, no momento em que eu faço isso, minha árvore brônquica, né, minha árvore respiratória toda, no momento circula o mesmo ar que está presente no planeta inteiro. Então, eu deixo um pouco de mim, recebo um pouco do restante do planeta e me torno um com ele.
Então, essas práticas meditativas, né? O yoga, por exemplo, se baseia muito na ideia do prana, né? O ar, né? Esse material, né? Que nos mantém conectados a nós mesmos, né? Tem muitas ilustrações lindas também que mostram esse ciclo da vida em nós, da respiração e esse compartilhamento com o universo. A meditação, ela se baseia muito também na observação da respiração. Para quê? Qual é o princípio disso? Um deles, um dos princípios, é de que você, de algum modo, consiga, naquele momento, focar no presente, focando na respiração, e com isso, aquilo que é pensamento intrusivo entra e você dá um lugar para ele no seu coração, digamos assim, e permite que ele vá embora, da mesma maneira que você permite que ele entre, pela técnica da respiração, de introspecção, você permite que ele vá embora. Então, é tudo uma questão de permissão. E na minha maneira de observar e de trabalhar com os meus pacientes, comigo mesmo, tem muito a ver com essa forma de respiração, tanto que a ansiedade, ela muitas vezes é manifesta com aquela respiração mais curtinha, aquela respiração aqui no peito, né, onde você não sente que ela é mais profunda, ela não vai, você não consegue oxigenar bem os tecidos, e aí de uma ansiedade você gera medo, e aí do medo começam um fluxo de outras sensações, sentimentos ruins. E adoecimento? Eu lembrei aqui do Reiki. Eu não sei o quanto que a doutora Luciana conhece sobre o Reiki, mas o pouco que eu sei, né, Sim. é essa questão também da força mental, né, da força da imposição das mãos e essa mentalização de saúde. Eu estou fazendo essa associação porque tem Sim. situações em que o paciente está muito ruim, em que o paciente está sem forças, no sentido até de mudar a força mental dele, né? Como é que fica, então, esse apoio de um familiar, ou, no caso, aí, de um profissional da área da saúde, em ajudar esse paciente a mudar a sua frequência mental? É possível? Sim, pelo mesmo princípio universal de que tudo é um, né? De que não existe separação. Então, e nesse livro mesmo do Marco Marcondes, ele fala isso, né? Que no momento em que todas as pessoas ali, de um determinado ciclo, que as pessoas estão vibrando amor, né? Empatia, gratidão, etc., essa vibração, ela consegue, de algum modo, chegar nas outras pessoas. Então, basta você ver, Betete, isso é muito comum, quando você entra num determinado ambiente onde tem uma pessoa desestabilizada, as outras tendem a seguir o mesmo ritmo. Chega uma para estabilizar, no sentido de trazer uma boa palavra, a própria atitude, a própria postura corporal, né? E padrão de pensamento, a forma como a pessoa se disponibiliza naquele momento para ouvir ou para pacificar, e isso já contribui com o quadro de todas as outras pessoas. E aí, com relação ao reiki especificamente, existe, inclusive, a aplicação de reiki à distância, existem várias terapias que funcionam à distância, como a mesa radiônica, né, a radiestesia, várias práticas. E, inclusive, vários equipamentos, né, ditos quânticos, né, justamente porque eles atuam na energia, né, no que a gente chama de energia vital, né, universal, né, nessa conexão com todos os seres pela vibração, pela frequência. E isso sim atua também nas outras pessoas. Se você observar, existem várias terapias que elas são baseadas em você saber o nome da pessoa, a data de nascimento, às vezes uma fotografia dela, e a permissão. A pessoa tem que saber que está sendo feito um tratamento à distância e ela autorizou, né? O reiki se baseia nisso também, né? Nesse tratamento. Eu não fiz o mestrado em reiki, né? Mas eu fiz reiki e aplico para fazer todo esse equilíbrio físico, o equilíbrio, digamos assim, dos chakras principais, né?
Mas esse equilíbrio das funções vitais baseia-se nesse princípio quântico, nesse movimento da energia, né, das energias das pessoas. E que é muito mais real do que qualquer coisa. Quando eu digo assim de energia, sabe, Betete, também o termo ficou um pouco ficou meio disseminado de uma maneira que as pessoas já não querem mais ouvir. Quando alguém diz assim, tá falando de energia, já muda o canal, né? Nem quer saber. Por quê? Porque começou-se a utilizar de forma muito indiscriminada o termo. Mas, se a gente prestar bem atenção, tudo que é mais importante para nós é invisível, tal qual a energia que nós falamos, né? Então, tudo é oriundo de um padrão invisível, né? Energético. Então, a questão física toda, ela só é manifesta porque antes houve um padrão invisível, energético e profundo dentro de campos como o campo mental e emocional, que é esse que nós estamos falando hoje nessa live. O assunto é profundo. O Antônio, já que falou de reiki, né, aí vai expandindo aqui a audiência. Reiki para pets, para animaizinhos de estimação, funciona? Funciona, certeza que funciona. Funciona para todos os seres. Tudo o que é vida, tudo o que é vivo e precisa de equilíbrio, funciona. Porque reiki é energia vital, né? Então, ele se baseia nesse equilíbrio, atuando no campo da vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de campo mental, emocional, a gente sabe que fica mais fácil a gente levar isso para o campo das pessoas por conta do campo mental, intelectual, as decisões, o desenvolvimento do lobo frontal, né? E aí, com isso, todo o desenvolvimento dessa inteligência que a gente acredita que tem uma certa supremacia. E os humanos, né, dentro do que a gente conhece, tem sim. Né? Contudo, a gente não deve esquecer que esses seres todos que nos rodeiam, eles inclusive contribuem com a nossa boa energia, com o nosso bom equilíbrio energético, e nós contribuímos com os deles também. Agora, eu estava lembrando aqui da nossa última live, né, que foi lá sobre os bichinhos, sim, os vermes, as lombrigas, como nem a minha avó dizia, as bichas, né? E você me colocou aqui junto com a nossa audiência uma série de alternativas para eliminar esses bichinhos, né? Que não fazem bem para a saúde. E todos eles tinham o apoio de um produto físico externo. Sim. Né? E o que eu quero dizer é o seguinte, esse pensamento, essa força mental, esse pensamento positivo, ela tem um limite, parece, né? Ou é nós que somos de pouca fé? Eu diria que somos nós que somos de pouca fé. Independente de religião, eu não sou muito de focar em termos religiosos, mas se você observar, Jesus, né? Jesus era, na minha concepção, até hoje, não apareceu um ser tão quântico quanto ele. Era tão quântico, que ele dizia, levanta e anda, e a pessoa que estava prostrada levantava e andava. Ele dizia para um cego, abre os olhos e enxerga, e o cego abria os olhos e enxergava. O que é isso? É domínio, poder, né? Poder sobre essa energia, porque é tudo energético. Né? Se o nosso corpo físico está doente, é porque o nosso corpo energético já adoeceu antes dele, né? Então, independente da pessoa acreditar ou não, né? Jesus, um ser incrível que dividiu a história antes e depois de Cristo, só isso, por si só, já mostra a importância desse ser na face da Terra. Mas, para além disto, tem essa questão da força do pensamento, a força do querer, né? E quando eu digo também do querer, né, e da relação com os vermes, eu quero fazer uma partezinho que que eu acho muito interessante, eu gostei de você ter lembrado disso, porque os vermes, eles nos integram também.
E eles não têm o menor interesse em nos eliminar de jeito algum, porque uma vez eliminado o hospedeiro, né, o parasita vai morrer. Então, ele não tem interesse, eles não têm interesse de nos eliminar. Pelo contrário, eles querem viver em simbiose, eles querem viver em harmonia. Tanto é que aquele livro 10% Humano, sensacional, maravilhoso, ele demonstra que 90% das nossas células, na verdade, são compostas, né, são, na verdade, de micro-organismos. Os outros 10% são células humanas, né, que são muito maiores, e por isso que a gente tem essa expressão de um ser humano. Contudo, a maior parte de nós são micro-organismos. E esses micro-organismos, Betete, eles também têm ânima, eles também têm vontade. Então, a compulsão por doce. Ontem mesmo eu atendi pacientes que disseram que, olha, eu consigo resolver muita coisa na minha vida, mas quando termino de almoçar, eu tenho uma compulsão por doce incrível, eu preciso comer algum doce. E aí eu pergunto para ele, essa vontade, você consegue controlar? Ela não. Então não é sua. Não é sua, né? Tem algum bichinho por trás disso aí que está fazendo, está atuando nessa compulsão por doce. Que é algo que está compondo a gente, sabe, Betete? Não, na verdade, quando a gente fala que a gente está em batalha o tempo todo, nós não deveríamos estar. Mas nós temos essa impressão que o tempo todo nós estamos ali competindo por alguma coisa. No momento em que a gente pacifica, a gente tem uma pacificação íntima, interna, profunda, e identifica que eu quero ficar em paz, inclusive com os micro-organismos que residem em mim, eu preciso equilibrar essa microbiota. Eu preciso eliminar os excessos, né? Porque não tem condição de você, por exemplo, continuar com lixo no organismo e esse lixo atrair bichinhos que você não quer. Pode estar em outro lugar, mas em você não. Não faz sentido. Então, lembrar que essa força da vontade que nós estamos falando não é só em ser humano, não. Nos bichinhos, inclusive naqueles que habitam em nós. Gostei da sua. Ah, só um detalhe, Betete, se você me permite. Teve uma pessoa que eu tenho muito apreço, um carinho muito grande, que entrou em contato comigo até depois da live que nós fizemos na semana passada e me falou: mas você não acredita que nós evoluímos ao ponto de que nós próprios conseguimos eliminar esses vermes naturalmente e que essa desparasitação, essa coisa toda, não seria, por exemplo, um exagero, algo assim. Ele não usou esse termo porque ele é polido o suficiente para não fazê-lo. E aí eu comentei com ele, assim, que ele falou da evolução do ser humano como um fator que dispensaria, por exemplo, da gente ter toda essa preocupação com os micro-organismos. E eu falei assim para ele, olhe, os micro-organismos, eles também evoluem. Veja você o exemplo da mitocôndria. A mitocôndria, que é essa organela maravilhosa que hoje em dia produz ATP e mantém você e eu vivos, ela veio de uma bactéria. Ela evoluiu a partir de uma bactéria, né? Então, só isso já nos dá uma noção de que tudo está em evolução o tempo todo, os bichinhos também. Então, como eles também estão em evolução, nós estamos aprendendo a lidar com eles e eles também estão aprendendo a lidar conosco, né? Então, a gente tem que compreender de algum modo. Tem não, né? É importante que nós cheguemos a uma compreensão de que nós estamos o tempo todo evoluindo. E ao nosso redor também as coisas estão acontecendo, as pessoas também estão evoluindo, os seres estão evoluindo. Entendi. O assunto é profundo, né? Quando se fala em força da mente, em determinação, em foco, tudo isso daí. A gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, a gente tem que ler bastante sobre isso daí, abrir a nossa mente, né? Porque tem gente que não acredita 1 milímetro desse tipo de assunto. Então, sim, é um momento aí que realmente você tem que assistir mais lives aqui do canal do Fernando Betete para entender que tudo isso que está sendo falado tem, sim, um embasamento científico extremamente profundo, tá? Mas vamos aqui compartilhar o Instagram da doutora Luciana Fortes. Então, você está conhecendo o Instagram, luciana.fortes.testemetabólico, tá? Você vai ali no Instagram
e você vai ver um pouco mais o trabalho da doutora Luciana Fortes, né? Daqui a pouco você vai ter acesso a ela, porque você vai fazer o curso também lá na Indústria Saúde Brasil, ela vai ser tua professora. E tem aqui também o testemetabólico.com.br, caso você aí esqueça o nome, o link, eu vou deixar aqui embaixo, né? Mas tem o testemetabólico.com.br. Afinal de contas, o que é esse teste metabólico, doutora Luciana? O teste metabólico ele é uma ferramenta, Betete, que a partir de um conjunto de várias perguntas e respostas a respeito do dia a dia das pessoas, da alimentação, etc., o teste ele prevê qual que seria a predominância do tipo da pessoa, se é uma pessoa com mais predominância do sistema nervoso simpático ou parasimpático. E aí mostra se a pessoa está mais em luta, defesa, e qual é a alimentação mais específica para que ela consiga metabolizar melhor os alimentos, os nutrientes, a água, as gorduras. Então, ele é um teste bastante completo que ele vai dizer quais são os alimentos bons, quais são os alimentos nocivos e quais são os alimentos neutros. E uma coisa interessante do teste também, viu, Betete, é que ele mostra se uma vez que a pessoa não consiga, por exemplo, consumir os alimentos que são bons para ela ou aqueles que são muito nocivos, quais são as enfermidades que as pessoas se sujeitam. Então, essa ferramenta é uma ferramenta bem completa, porque ela é bastante utilizada nos Estados Unidos, então tem o autor original do teste metabólico foi um médico que ele teve câncer de pâncreas, no estágio 4. E aí ele conseguiu, a partir da própria observação, reverter a situação. Ele tinha 3 meses de vida, ele conseguiu viver mais 49 anos depois do diagnóstico, simplesmente mudando a alimentação. E eu confio muito na alimentação como um fator para corrigir quaisquer problemas metabólicos e quaisquer questões de saúde da pessoa, né? Então, ele trabalha muito nessa questão da detoxificação, porque tem alimento que detoxifica, tem alimento que nutre, né? E aí a ideia é reprogramar mesmo a epigenética, porque a epigenética, né, estilo de vida, né, faz parte de um crescimento. Então, o teste metabólico ele dá essas respostas, é bem completo. E aqui, mais uma vez, luciana.fortes.teste metabólico, você vai encontrar aqui o Instagram, tá? E você que está aí pensando em fazer um curso de naturopatia, pensou ISB, Indústria da Saúde Brasil. Vai lá e faça a sua inscrição, seu curso. Tem cursos rápidos para você que está com pressa, né? Tem cursos intensivos, inclusive você pode fazer um doutorado na Indústria da Saúde Brasil. Assim como a doutora Luciana Fortes também é professora lá de várias disciplinas. Se você gosta aqui das lives da professora Luciana Fortes, você vai ter o prazer de ter aulas com a doutora Luciana Fortes, tá? Só dou o recado que você tem que estudar para tirar 10. E ó, o telefone aí da Indus Saúde Brasil, DDD 51, WhatsApp 998475891. Ligue agora, tire suas dúvidas. Você, de repente, tem um filho, tem um neto aí que não sabe o que quer da vida, no sentido de, não tem faculdade aqui perto. Então, tá aí a opção de você fazer um curso de ensino à distância na Indus Saúde Brasil. Tem segundo grau? Tá resolvido o seu problema. Segundo grau é a base, é o requisito mínimo. Agora, se você tem pouca idade aí, uns 70, 80 anos, isso não é problema não, tá? Eles também fazem a matrícula para pessoa de 70, 80, 90, até 100 anos pode fazer o curso, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a nossa pauta, que é a força do pensamento. Então, você colocou, né, doutora Luciana, adoeço porque eu quero. E eu fico saudável porque eu quero. Porque eu decido. Exatamente, é isso mesmo. Decidir ficar saudável também faz parte de uma decisão. Então, no momento em que você assume as rédeas de sua própria saúde, você consegue também dar passos mais firmes em direção a ela, porque, sabe, Betete, o que foi que ficou, assim, a medicina, né, se transformou muito.
As pessoas, elas às vezes chegavam ao médico, diziam como elas estavam se sentindo, então expressavam ali seus sintomas, o médico avaliava alguns sinais que ele possivelmente não tinha relacionado ali junto com os sintomas, e aí o médico resolvia o problema da pessoa prescrevendo alguns remédios. Então é como se o paciente chegasse e dissesse: eu tenho este problema, resolva para mim. Então, deixava todo o protagonismo daquele momento especial da vida dele para o médico. E uma das coisas que normalmente as pessoas doentes não se. Algumas delas, né? Elas não se preparam, é de pensar por que foi que eu adoeci. Então, na semana passada, eu ainda estava trabalhando uma disciplina na Indústria da Saúde Brasil, inclusive, com o tema da antroposofia. E na antroposofia, Fernando Betete, uma das máximas é o seguinte: a doença, ela vem para ensinar alguma coisa. A doença é uma professora, e eu digo assim, é uma professora dura, né, severa, mas é uma professora. Então, qual é a lição que a doença está tentando nos ensinar? E é isso também que dentro dos livros que trabalham essa questão da metafísica, se trabalha muito essa questão das prováveis causas, né, dos padrões de pensamento, em que se desenvolveu uma certa enfermidade, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, excesso de um apetite em excesso, aquela compulsão que nós estávamos falando, né? De ou compulsão por doce, ou compulsão por comida, enfim. É uma pessoa que tem normalmente medo, que ela tem uma necessidade de proteção, ela sente a necessidade de nutrição, né? E aí ela precisa, de algum modo, saber que ela, né, ela está protegida, ela não está sozinha. Então, muitas vezes também as pessoas com questão de obesidade, problemas digestivos, coisas do tipo, têm uma relação muitas vezes difícil com a mãe, né? Porque é a mãe quem nutre inicialmente, né? É a mãe, inicialmente, assim, no início da vida, toda a nutrição do bebê, né? Do embrião e do feto, depende da mãe. Então, essa questão do padrão de pensamento nasce muito antes que a pessoa possa imaginar, porque no ventre da mãe, a criança, né, o bebê que está se formando, ela não tem condição de separar a emoção que é da mãe da própria emoção, não tem separação, é um ser só. Então, ela acaba vivenciando situações de emoção, de raiva, de ressentimento da mãe. E com isso já nasce com algumas questões que depois ela precisa se trabalhar para resolver. Então, assim, a questão, voltando mais uma vez nessa questão da obesidade, a pessoa normalmente foge dos próprios sentimentos, é uma pessoa insegura, e aí ela tem que, em primeiro lugar, se sentir em paz com os próprios sentimentos, se sentir em paz com a própria vida, fazer um exercício de pacificação interior, de pacificação íntima. Então, são aspectos importantes em que são lições que a vida está trazendo para a pessoa e que, se ela souber aproveitar, né, se ela tiver essa condição dessa reflexão, ela consegue tirar um proveito muito grande né, um proveito grande da doença, né, da situação. A doença é, de certa forma, um aprendizado, né? É um sinal que o corpo está dando para a gente, além de tratar essa doença, refletir sobre o fato, né? E, com certeza, mudar o hábito aí, mudar a emoção que ocasionou essa doença, né? Tem muita doença que é emocional, né, doutora Luciana? Eu diria que 100% delas. 100%? Tá animada, hein? Pois é, você vê, né? Eu digo assim, porque como as doenças elas são originadas a partir de um padrão, de uma decisão, de um padrão emocional, de um padrão mental, tudo o que há, não só na face da Terra, mas no universo, surge a partir dessa força que é invisível, né? Disso que nós estávamos falando, que as pessoas, no geral, chamam de energia, né? Então, isso tudo
né, as causas prováveis dessas doenças, desses distúrbios orgânicos, são emocionais, são padrões mentais negativos. Padrões mentais, por exemplo, como é que uma pessoa, Betete, fica obesa? Um dos mecanismos. Me responde você. Ué, ansiedade, comendo bastante, se alimentando Ansiedade. além do normal, né? É o que Pois você falou. Os bichinhos lá ficam doidinhos para comer, né? é. E aí, às vezes, a pessoa decidiu, né? Uma pessoa, por exemplo, todo mundo já está já está bastante disseminado de que do perigo do glúten, dos laticínios, das gorduras refinadas, dos produtos alimentícios, etc, etc, etc. Concorda? No seu canal, eu não sei de 100%, mas a grande maioria dos profissionais de saúde que você entrevista, e eu conheço vários deles, né, dessa área integrativa, ortomolecular, etc., são pessoas que defendem isso, né? De que você precisa se limpar, por exemplo, a começar com as coisas que você decide colocar no corpo daqui para frente e limpar aquilo que já provocou algum dano. E uma das coisas é isso. Então, imagina, a pessoa já sabe, ela já sabe que o glúten vai é, causar desbiose intestinal, hiperpermeabilidade, vai provocar danos, né, nas paredes ali do intestino. Ela já sabe que os laticínios irá aumentar a carga de bactérias, né, as colônias bacterianas nocivas. Ela já sabe que o álcool vai provocar, por exemplo, vários distúrbios, a começar nos intestinos também, e às vezes perda de consciência. Ela já sabe disso, mas ela decide continuar. Entende? Então, se ela decide, o que ela decidiu ontem fez o que ela é hoje e todos os distúrbios que ela vivencia hoje. E o que ela decide hoje está programando o futuro dela. Né? Então, eu diria o seguinte, que é tudo emocional, quando eu digo que é 100% emocional, porque tudo o que nós vivenciamos hoje é resultado de uma decisão que teve um fundo emocional no passado. Entende a raiz da minha afirmação, Betete? Para não parecer um exagero. Na verdade, nós somos uma construção de dia após dia, né? E, logicamente, também o que pensamos, né? A gente não pensa já a situação completa hoje, né? É aquilo que eu falei, se vem um pensamentozinho, você vai, entre aspas, adubando ele, né? E aí vai chegando nessa complexidade que é. Mas falando em pensamento aqui, o Antônio, né? As frequências das antenas do Wi-Fi, e aí, lógico, essas antenas de celular, de micro-ondas, de televisão, de tudo, elas interferem nos nossos pensamentos? Uma excelente pergunta, e eu já diria que se você tirasse essa interrogação aí, viu, Antônio Flores, estaria sensacional. Por quê? Porque, na verdade, essas frequências eletromagnéticas, elas fazem parte de um campo de estudo muito importante hoje, que é dessa poluição que é produzida, e que hoje existem muitos ramos também que procuram trabalhar para fazer uma limpeza dessa radiação, dessa poluição. Então, sim, interfere no nosso padrão de pensamento, interfere no nosso sono. Por exemplo, Betete, quando a gente vai fazer um exame para saber se as nossas ondas elétricas cerebrais estão funcionando tudo direitinho, a gente faz um exame bem especial chamado eletroencefalograma. Quando a gente quer saber se o coração está pulsando direitinho, se as ondas elétricas estão direitinhas, a gente faz um eletrocardiograma. Então, existe atividade elétrica intensa no nosso organismo. E na cabeça também, e principalmente, eu diria, cabeça e coração. Então, é possível sim de interferir na qualidade dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, da nossa saúde como um todo, provocar, inclusive, eventos que a gente observa na microscopia de coagulação, né? Um efeito de coagulação, né? Que a gente chama de agregação eritrocitária, agregação das hemácias, onde elas ficam o tempo todo empilhadas, com dificuldade de circulação. Então, tem gente que fica tratando, entre aspas, o sangue espesso, né, o sangue grosso, usando um AS da vida para, entre aspas, afinar o sangue,
Contudo, a base não está sendo tratada. Às vezes a pessoa dorme com um modem do lado do quarto, às vezes a pessoa tem uma TV no quarto, às vezes a pessoa carrega o celular ali na mesinha ao lado da cama, sem se dar conta de que toda aquela eletricidade, aquele eletromagnetismo está interferindo, está interagindo, entende? Com o nosso próprio campo eletromagnético que nós temos, né? Importante. Durante o sono, inclusive, é pior. Inclusive saiu uma notícia da Apple, né? Sim. Que é alertando, estou até carregando aqui para dividir com vocês aí a tela. Não estou conseguindo carregar aqui, mas, ou seja, a própria Apple, né, recomendando aos usuários, porque é um hábito, né, das pessoas não desgrudarem, né? Eu acho que daqui a pouco você vai colocar aí a Super Bonder aqui na mão, né? E aí não tem mais esse problema aí no caso, né? Então faz mal, né? Faz mal você ali ficar com a energia e além de fazer mal, corre risco de vida, né? Porque você pode ter ali um princípio de incêndio, uma explosão dessa bateria, e nós já divulgamos várias vezes esses acidentes domésticos envolvendo aí carregamento de celular. Mas, doutora Luciana, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa. Se eu pudesse criar um hábito, né, para eu me manter saudável, é essa dica que eu quero ouvir de ti. Um hábito para você ter um dia bom, e nossa vida é uma sucessão de pequenos momentos, assim, mas o que você faz, Betete, na sua primeira hora acordado faz toda a diferença no resto do dia. E nesses primeiros 60 minutos, pode envolver uma rotina de oração, né? Então, a oração, ela ativa áreas do cérebro que auxiliam no processo decisório. Então, a oração, os bons sentimentos, né? Então, naquele primeiro momento, aqueles primeiros 60 minutos são fundamentais. A respiração correta, o que você faz, toda a disposição do dia, ela pode ser determinada naqueles primeiros 60 minutos do dia. Então, manter essa atitude que a gente chama de uma atitude mental positiva, uma atitude mental com uma força. Eu vou só te dar o exemplo, mais uma vez, do Luiz Pimenta, que é o meu esposo. Betete, uma pessoa que está acamada, né? Ele tem uma doença rara chamada esclerose lateral amiotrófica, então está acamado. E uma pessoa que sobreviveu, por exemplo, a episódios muito graves, né, como paradas cardíacas, parada cardiorrespiratória, conseguiu sobreviver, por exemplo, a uma sepse, inclusive, oriunda de uma pneumonia muito severa, mas é uma pessoa que acorda todos os dias determinado. Eu quero sair desse quadro, eu vou construir modelos mentais, vou fortalecer modelos mentais todos os dias para evoluir para uma situação boa. Então, é acordar de manhã cedo, né, com essa disposição de se livrar, não só desses pensamentos negativos, mas construir novos modelos. Porque se você tira um pensamento ruim, você tem que colocar alguma coisa no lugar, né? Então, colocar bons pensamentos, bons padrões. Aí eu achei aqui a imagem da Apple, né? Ó. A pessoa coloca o celular embaixo do travesseiro, aí vai dormindo, vai se movimentando, vai superaquecendo, e aí tem um princípio de incêndio. E normalmente aí tem travesseiro, a maioria aqui no Brasil, são inflamáveis, né? A nossa legislação aí permite uma série de produtos aí. E aí, meu amigo, você vai acordar com a cabeça literalmente quente, né? Aí não dá certo, né? Então vamos afastar isso daí. Oi, doutora, pode falar. Não, então isso é um perigo, realmente. Esse é um perigo, digamos assim, físico, observável, mensurável, né? E existem aqueles, como da pergunta do Antônio, né? Antônio Leopoldo, que relaciona o risco de algo invisível, mas que nem por isso é tão grave quanto, ou talvez até mais grave do que episódios como esse, que é essa interação com o nosso próprio campo.
interferindo na qualidade da produção dos nossos neurotransmissores, a qualidade do nosso sono, né? E do fluxo sanguíneo, o fluxo vital. Então, eu diria que quando a gente permite, isso é uma permissão também, é uma decisão, deixar o celular ali do lado é também uma decisão. Eu já vi, por exemplo, pessoas que vão dormir e às vezes pegam o celular e colocam aqui sobre o peito, sobre o corpo. Imagina, toda aquele movimento, independente de onde você esteja, tem uma rede celular ali perto, você recebe estímulos o tempo todo. E aí aqueles estímulos todos interagindo com ondas muito nobres, né, do seu corpo, com a sua própria energia vital. Então, se a gente pudesse se afastar, por exemplo, decidir vivenciar coisas diferentes, a gente tem que começar a pensar também nesses aspectos, né? De que TV no quarto não é legal, carregar o celular no quarto também não é bom, entende? Então, são pequenas decisões, sabe, Betete, que às vezes as pessoas às vezes ficam até tarde da noite também, Betete, na cama, trocando mensagens, ou seja, uma atividade cerebral ainda muito intensa na cabeça. E aí vão dormir e ficam com insônia. Ué, mas não era isso que a pessoa estava, de algum modo, decidindo? Ela estava o tempo todo ali numa atividade, o corpo ele precisa de um tempo, tanto é que o crepúsculo já nos indica isso, né? A luz do sol vai aliviando, né? Toda essa força cósmica, né? Vai se apresentando de uma maneira suave, maneira para que você também vá entrando nesse ciclo de acalmar o coração, de acalmar o corpo, para quando chegar próximo das 22 horas de preferência, você esteja na cama para dormir. E aí, você está assistindo essa live deitado na cama? Ok, muito obrigado, mas vamos seguir a orientação aqui da doutora Luciana Fortes. Aí desligue o seu celular, respire fundo, faça uma meditação, leve o seu pensamento a Deus para um agradecimento pelo dia trabalhado e um fortalecimento para o dia que vai nascer. Doutora Luciana, muito obrigado. Até a nossa próxima live. Se você gostou, deixe seu positivo, compartilhe essa live aqui com o seu grupo de amigos e de família e, por favor, se inscreva no canal do Fernando Betete. E acesse também o fernandobetete.com.br. Todo dia tem notícia nova lá no portal de notícias do Fernando Betete. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima.